O molho de tomate na sua despensa pode conter pesticidas proibidos na Europa. Não é um exagero. Uma investigação da Deco Proteste, publicada em 2025 sobre 24 molhos de tomate vendidos nos supermercados portugueses, encontrou resíduos de fitofármacos em quase metade dos produtos e em 7 deles, os pesticidas encontrados estão entre os piores em circulação. Substâncias que a ciência classifica como cancerígenas, mutagênicas ou capazes de alterar o sistema hormonal. Tudo dentro de uma embalagem de vidro que parece inofensiva. Analisei os dados, as classificações, as análises laboratoriais e os rótulos de 7 marcas. Neste vídeo mostro-vos as 5 piores e as 2 que podem comprar com total segurança. Vamos começar pelo fundo da classificação. Número 7. Pingo Doce Molho de Tomate, quando o preço baixo custa demasiado. O Pingo Doce vende este molho de tomate por menos de €1 a embalagem e para milhões de famílias portuguesas e isso é suficiente para o colocar no carrinho sem pensar 2 vezes. Mas o preço esconde alguns compromissos importantes que vale a pena conhecer. Na investigação da Deco Proteste, as amostras foram adquiridas entre janeiro e março de 2025 e submetidas a testes laboratoriais que analisaram mais de 400 compostos químicos diferentes. O molho de tomate do Pingo Doce ficou em último lugar na classificação com apenas 53 pontos em 100, a pontuação mais baixa entre todos os 24 molhos testados. E não se trata apenas de sabor. O laboratório encontrou vestígios de dimetomorf, um fungicida que a União Europeia decidiu não autorizar mais. Este composto é classificado como tóxico para a reprodução e disruptor endócrino. Em palavras simples, pode alterar o funcionamento das hormonas no corpo humano. Sim, os níveis encontrados estão abaixo dos limites legais, mas se 14 dos 24 molhos não contêm qualquer vestígio destas substâncias, por que comprar um que as contém? Os consumidores descrevem frequentemente este molho como aguado, pouco espesso e com um sabor fraco. Num teste de escorrimento, o molho do Pingo Doce revelou-se um dos mais líquidos do painel. Para perceber o que isso significa, um bom molho de tomate deve ser encorpado, denso e manter-se no lugar. Não escorrer como água colorida. Quando o preço de uma embalagem é tão baixo, algo tem sempre de ceder, e geralmente é o próprio tomate que está dentro do frasco. Para quem compra o molho do Pingo Doce pensando que está a poupar, o verdadeiro custo é invisível. Está na qualidade do que colocam no prato todas as noites. Número 6. Continente Molho de Tomate. Uma tradição que não convence em laboratório. Antes de continuar o vídeo, quero lembrar que ao atingirmos 100 mil subscritores, farei um sorteio com vários vales de desconto para diferentes supermercados. Por isso subscrevam, falta muito pouco, e escrevam isso nos comentários. O Continente é uma das maiores cadeias de distribuição em Portugal e a sua marca própria está presente em praticamente todas as categorias. A embalagem joga com cores quentes e uma sensação de simplicidade e cotidiano. Mas os números contam uma história diferente. Com 54 pontos em 100 na classificação da Deco Proteste, o Continente é o penúltimo em termos absolutos. E tal como no produto do Pingo Doce, também aqui o laboratório encontrou resíduos de dimetomorf, o mesmo fungicida proibido pela UE de que falamos. Quando um produto fica no fundo da classificação em termos de sabor, qualidade da matéria-prima e presença de substâncias problemáticas, há pouco a acrescentar. As avaliações dos consumidores falam frequentemente de um sabor demasiado ácido, de uma consistência que varia de embalagem para embalagem e de uma cor que nem sempre corresponde a um tomate maduro e saudável. A variabilidade entre os lotes é um sinal que não deve ser subestimado. Significa que o controlo sobre a matéria-prima não é constante. Um dia compra uma embalagem aceitável, no dia seguinte encontra uma com sabor ácido e aspecto diferente. Para um produto que usa como base de quase todos os seus pratos, esta inconsistência é um problema concreto. Numa despensa portuguesa média existem 2 ou 3 embalagens de molho de tomate prontas a usar. Se uma delas é do Continente, talvez valha a pena perguntar se pode fazer melhor sem gastar mais. A resposta, como veremos daqui a pouco, é sim. E o melhor é que nem sequer é preciso gastar mais para ter algo muito melhor. Mas primeiro o número 5. Número 5. Compal Essencial Molho de Tomate. O nome tranquiliza, o laboratório não. Este é um caso perfeito de marketing que joga com as emoções. Uma marca reconhecida como a Compal evoca confiança, produtos familiares e segurança cotidiana. Mas por trás do nome sólido os dados laboratoriais são frios. Pontuação 55 em 100, qualidade
média, e mais uma vez o laboratório encontrou dimetomorf nos resíduos. Estamos na terceira marca consecutiva com o mesmo pesticida. O dimetomorf é um fungicida usado para proteger as plantas do míldio, uma doença muito comum nos tomateiros. A União Europeia decidiu não renovar a sua autorização. As provas científicas classificam-no como tóxico para a reprodução humana e disruptor endócrino. A autorização expirou em novembro de 2024, com um período de tolerância até maio de 2025. As amostras da Deco Proteste foram adquiridas entre janeiro e março de 2025, pelo que ainda se enquadram nesse período de transição. Mas o fato de os outros 14 molhos não conterem qualquer vestígio dessas substâncias demonstra uma coisa precisa. É possível produzir molho de tomate limpo. Quem não o faz fez uma escolha. O problema real é que muitos consumidores portugueses compram com base no nome, na cor do rótulo, na sensação de familiaridade. Um nome de marca reconhecido funciona porque transmite uma mensagem clara: confia em mim, mas a frente do rótulo prefere que não leias a história que está na parte de trás. Em termos de sabor, os avaliadores não encontraram qualidades particulares que justificassem uma escolha consciente, um sabor médio sem o caráter que se esperaria de um tomate tratado com cuidado. Número 4. Lidl Molho de Tomate, um coquetel escondido de pesticidas. O Lidl é uma das maiores cadeias de distribuição em Portugal, com centenas de lojas espalhadas pelo país. O molho de tomate clássico do Lidl custa menos do que muitas marcas conhecidas, razão pela qual acaba nos carrinhos de quem procura uma boa relação qualidade-preço, mas neste caso essa relação não está do lado do consumidor. Com 59 pontos em 100, o molho do Lidl posiciona-se na faixa médio-baixa da classificação. E aqui a questão dos pesticidas complica-se bastante porque o laboratório não encontrou uma única substância problemática, mas duas: difenoconazol e boscalida. O difenoconazol é um fungicida classificado como suspeito cancerígeno pela ECHHA, a Agência Europeia dos Produtos Químicos. A boscalida é um disruptor endócrino segundo a lista da ANSES, a Agência Francesa para a Segurança Alimentar. Duas substâncias diferentes, ambas sob vigilância, encontradas juntas na mesma embalagem. Nenhuma das duas supera os limites legais. Isso deve ser dito com clareza, mas os cientistas sublinham um conceito importante que a regulamentação ainda não aborda: o chamado efeito cocktail. Quando vários resíduos se encontram no mesmo alimento, os riscos podem acumular-se de formas que as regras atuais não prevêem. Hoje não existem limites legais para as combinações de pesticidas, apenas para as substâncias individuais tomadas uma de cada vez. Esta é uma lacuna regulatória que deixa o consumidor desprotegido. O Lidl não é o pior caso da lista, mas é um sinal claro: preço baixo e marca de supermercado não são garantia de limpeza. E o fato de conter dois pesticidas diferentes, mesmo que cada um esteja abaixo dos limites, torna-o um produto a evitar para quem procura segurança à mesa, especialmente famílias com crianças ou pessoas idosas que consomem este tipo de alimentos com regularidade. Número 3. Vatel Molho de Tomate, o caso mais grave de toda a classificação. Se há um molho de tomate que deveria fazer refletir cada consumidor português, é este. Trata-se do produto com o perfil de contaminação mais pesado de toda a investigação da Deco Proteste. O laboratório encontrou 3 substâncias problemáticas na mesma embalagem. Não uma, não duas, mas 3. O dimetomorf, que já conhecemos bem, o fungicida proibido pela UE, tóxico para a reprodução. O espirotetramate, outro disruptor endócrino incluído nas listas de vigilância científica. O difenoconazol, suspeito cancerígeno. 3 pesticidas sob vigilância, todos presentes num único produto. A pontuação global do Vatel é de 59 em 100, mas sem a penalização pelos pesticidas poderia ter obtido uma nota mais elevada. Não é um produto mau em tudo. A qualidade do tomate em si não é a pior, mas a contaminação por fitofármacos arrastou a avaliação para baixo e a Deco Proteste fez bem em penalizar. Porque se 2/3 dos molhos analisados não contém nenhuma dessas substâncias, quem os produz demonstra que é possível cultivar tomates sem estes tratamentos químicos. A pergunta torna-se simples: por que aceitar 3 pesticidas problemáticos quando se pode ter 0? Esta questão é ainda mais séria quando falamos de um produto que entra na dieta diária de milhões de pessoas. O molho de tomate não é um alimento ocasional. É a base da massa, da pizza, do arroz de tomate, do bacalhau à Brás, de quase tudo o que cozinhamos. Se a base contém resíduos que a ciência considera arriscados, o problema multiplica-se. Refeição após refeição, semana após semana, ano após ano. Número 2. Continente Bio Molho de Tomate. A surpresa que bate as marcas famosas. Se alguém vos tivesse dito que um dos melhores molhos de tomate de Portugal é uma linha orgânica de supermercado, provavelmente não acreditariam. Mas os dados não deixam margem para dúvidas. Na classificação da DECO Proteste 2025, o Continente Bio obteve 71 pontos em 100.
a pontuação mais elevada em termos absolutos, a par apenas de uma outra marca. Recebeu também o título de melhor compra, o reconhecimento que a Deco Proteste reserva aos produtos que combinam elevada qualidade e preço acessível. O preço médio ronda os R$ 1,29 por embalagem. Para perceber como é competitivo, muitos molhos que ficam 10 ou 15 posições abaixo na classificação custam mais. Em laboratório, o Continente Bio revelou-se isento de resíduos de pesticidas problemáticos, zero de metomorfe, zero de fenoconazol, zero boscalida, zero espirotetramate, apenas vestígios de cobre, presente em todos os molhos testados, incluindo os biológicos, porque é um tratamento natural permitido na agricultura biológica. Na prova de sabor, os avaliadores apreciaram a consistência espessa, o sabor equilibrado e um perfil aromático limpo e agradável. Não é um molho que tenta impressionar, é um molho que faz exatamente o que deve fazer, trazer o verdadeiro sabor do tomate para o prato, sem surpresas e sem compromissos. O fato de uma linha de supermercado bater nomes históricos da indústria alimentar portuguesa é um sinal forte. A qualidade não depende do nome na embalagem nem da publicidade na televisão. Depende da gestão da cadeia de abastecimento, da escolha dos fornecedores e do controle sobre a matéria-prima. O Continente Bio, neste caso, fez um trabalho sólido. Para as famílias que querem segurança, bom sabor e um preço justo, esta é uma escolha que se defende por si mesma. A prova de que não é preciso gastar muito para comer bem, e se o Continente Bio vos surpreendeu, o primeiro lugar confirmará algo que muitos já suspeitavam. Número 1. Mutti Passata di Pomodoro, o padrão de referência. A Mutti é uma empresa de Parma ativa há mais de 100 anos no sector do tomate. Construiu a sua reputação sobre a qualidade e a transformação de tomate fresco italiano, tornando-se uma das marcas mais vendidas na Europa, e os números confirmam-no. Na classificação da Deco Proteste 2025, a Mutti obteve 71 pontos em 100, no topo da classificação a par do Continente Bio, mas com um reconhecimento extra, o título de melhor do teste, a distinção mais elevada que a Deco Proteste atribui. Testes independentes de gastronomia e imprensa especializada têm colocado consistentemente a Mutti entre os melhores molhos de tomate da grande distribuição. Essas avaliações baseiam-se em provas cegas, com chefes, jornalistas de gastronomia e especialistas que provaram 28 molhos sem conhecer a marca, e as análises confirmaram um dado fundamental: apenas tomate italiano foi detectado nos produtos Mutti. Nenhum vestígio de matéria-prima de origem estrangeira. Zero pesticidas problemáticos. Qualidade da matéria-prima excelente. Tomate de origem italiana verificada e rastreável. Sabor limpo, consistência encorpada. Equilíbrio entre a doçura natural e a acidez, que reflete um tomate bem maduro e bem trabalhado. O preço é ligeiramente mais elevado do que o Continente Bio, mas a diferença é de apenas alguns cêntimos por embalagem. Para quem quer a máxima segurança e a garantia de uma marca que investe na transparência da cadeia de abastecimento, a Mutti é a escolha número 1. Não é por acaso que é o molho de tomate mais vendido na Europa e um dos mais exportados do mundo. Quando qualidade, segurança e sabor se encontram numa embalagem, a razão é simples. Por trás existe um trabalho sério que começa no campo e chega até a prateleira. Das 7 marcas analisadas neste vídeo, o quadro é claro. 5 molhos contêm resíduos de pesticidas que a ciência considera problemáticos, substâncias classificadas como cancerígenas, mutagênicas ou capazes de alterar o sistema hormonal. Alguns contêm mais do que um na mesma embalagem. Apenas 2 marcas saíram limpas de todos os testes. O molho de tomate é o coração da cozinha portuguesa. Usamo-lo todos os dias, damo-lo aos nossos filhos, colocamo-lo em todas as receitas, do esparguete à bolonhesa ao arroz de tomate, do bacalhau ao tomate ao frango no forno. Não é um produto para escolher ao acaso na prateleira. Leiam os rótulos, consultem as classificações independentes e lembrem-se que o preço mais baixo nem sempre é a verdadeira poupança. A diferença entre um molho seguro e um com pesticidas problemáticos pode ser de alguns cêntimos, mas a diferença para a vossa saúde não tem preço. Que molho de tomate usam em casa? Escrevam nos comentários.